Alunos, tudo bem com vocês? Estamos hoje, nos encontrando novamente aqui na disciplina de Perícia Contábil do curso de Ciências Contábeis da UFPE, modalidade EAD, né? E nesse encontro de hoje, nosso quinto encontro no conteúdo de forma geral, nosso quarto encontro, assíncrono, o quinto de forma geral, mas o nosso quarto assíncrono, vamos estar falando sobre perícia judicial. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Aqui o professor João Antônio hoje, mais uma vez acompanhando vocês na construção do conhecimento sobre a disciplina de perícia contábil. Como nós já vemos fazendo em aulas anteriores, vou estar passando inicialmente uma agenda, um, uma estrutura do que será apresentado na aula de vocês hoje sobre perícia judicial, que inicia desde os conhecimentos preliminares, passando pelo ciclo normal da perícia judicial, os objetos da perícia judicial, a lógica dos quesitos, os peritos em juízo. Quem são os peritos em juízo, o trabalho pericial, como se dá o trabalho pericial, que às vezes nos chama tanto a atenção, quando nós pensamos em ser peritos, como é feito esse trabalho pericial. Vamos estar falando sobre isso hoje. O comportamento ético entre os peritos, como é que quando os peritos eles se encontram, peritos que têm diferentes funções, um é dos autores, outro dos réus, como é que deve ser esse comportamento ético, logicamente sempre buscando imparcialidade e moralidade, o comportamento do perito é sempre essencial para a sua função. Vamos estar também passando esclarecimentos sobre perícia, a questão do sigilo profissional, importantíssimo para a função desse profissional, e opiniões em perícia, a parte final que vai dar o resguardo. A resposta do perito é baseada na opinião, como é que é feita essa opinião, quais são os tipos de opiniões em perícia. Certinho, pessoal? Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Então, vamos dar início. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre os conceitos preliminares de perícia judicial. A perícia judicial ela é definida por texto de lei, o artigo 464 e seguintes do CPC. CPC que vocês lembram bem que é o Código de Processo Civil. Não misturem aí com o CPC do Comitê de Pronunciamentos Contábeis com os pronunciamentos contábeis. Quando estamos no âmbito da perícia, o CPC é o Código de Processo Civil. Tudo bem? Na parte relativa ao processo de conhecimento, que a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Nós vimos muito bem que até o conteúdo do laudo é uma manifestação, Então, a perícia, ela precisa de uma prova pericial, e essa prova pericial é um exame, é uma vistoria, é uma avaliação, que por final vai dar uma manifestação, uma opinião de quem? Do profissional perito, certo? A perícia, ela é motivada pelo fato do juiz depender do conhecimento técnico ou especializado de um profissional para poder decidir. Isso está no texto de lei. Então, a função do perito, ela é ordenada, ela é necessária porque ele vai ter um conhecimento técnico ou especializado de algo que o juiz não tem, certo? No caso da perícia contábil, estrutura aqui, disciplina nossa, aqui estudada no curso de vocês, A especialização é a que se refere, não é a parte técnica, é uma especialização por ser um curso de nível superior. A todos os fenômenos relativos ao patrimônio individualizado de pessoas, sociedades simples ou empresariais, autarquias, instituições e grupos de empresas. Quando se refere a patrimônio, seja de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas, de âmbito particular ou governamental,
pode-se fazer necessária a perícia e a figura do perito, certo? Dando sequência, pessoal, vamos ver aí que a perícia ela terá força de prova. Por isso que é tão importante a participação de um perito de reputação ali ilibada, já com experiência já constatada. Então, por quê? Porque a perícia em si, o seu laudo, a opinião final do perito, ela terá força de prova, certo? Porque o juiz confere ao perito, dá essa confiança ao perito a um trabalho que é necessário e requerido para a solução dos questionamentos, dos problemas que foram levados até a justiça. No entanto, a perícia ela pode ser contestada, logicamente, por ambas as partes, pelo próprio juiz. Por quê? Porque ela pode ser discutida, esclarecida e até julgada nula, insuficiente ou motivadora de nova perícia. A gente já viu questões, né, de laudos insuficientes, de laudos deficientes, eles podem sim ser contestados. Por isso que a gente sempre estuda que o laudo pericial, que o trabalho do perito, ele tem que ser inequívoco, tem que ser claro, tem que ser eficaz, tem que ser eficiente, porque, caso não sendo, há brecha para contestação, discussão, podendo ser esclarecido verbalmente, podendo ser esclarecido quando feita uma nova perícia, ou podendo até mesmo não ser esclarecido, sendo considerada nula, certo? Geralmente é aceita quando as provas dos autos são insuficientes para o esclarecimento. Então, quando não se tem as provas suficientes lá nos anexos com o esclarecimento do laudo, ela pode sim ser considerada nula e perder a força de prova, né? Por isso é tão importante o trabalho ali impecável do perito, né? Vamos dizer assim. Ainda no âmbito aí dos conceitos preliminares, né? Temos que o pedido de perícia ele precisa ser justificado pela parte que a requer e o juiz pode até limitar-se a só ouvir o perito, nomear o perito para elaborar um laudo ou acolher parecer técnico de valor probante que instruir a inicial ou a contestação. Então é o juiz que vai dizer até onde o perito vai chegar para consubstanciar o que ele necessita para responder ao inquérito, ao processo, né? O perito ele pode limitar-se a só dar uma opinião reservada para o juiz, para elaborar um laudo ou um parecer técnico. Ao deferi-la, o juiz indica ao seu perito e as partes do processo, autores e réus, dentro de 15 dias da intimação do despacho de nomeação do perito, devem indicar os assistentes, os seus peritos, né? Cada parte pode indicar pelo menos um, né? Cada parte indica seu assistente. São ao todo 3 os contadores que estarão trabalhando. Contadores, professor? Sim, porque os peritos de perícia contábil têm que ser especialistas na área contábil, ou seja, serem contadores com o CRC devidamente regular, né? Estarem com suas carteirinhas devidamente regulares, estarem com registro regular perante o órgão, né? Fiscalizador para o profissional, que são os CRCs, né? Então, o perito contábil ele tem que ser, por base, já um contador devidamente regularizado. E lembrando que, no caso das perícias judiciais, pelo menos vão ser necessários ali 3 peritos. Um do juiz, né? O inicial central, e um de cada parte, do autor e do réu, como já vimos na aula anterior, certo? Também, no mesmo prazo, as partes devem apresentar seus quesitos ou perguntas aos quais os peritos devem responder. Então, dentro desse prazo de 15 dias da intimação, certo? Quando nós falamos aqui 15 dias da intimação do despacho, da nomeação do perito, as partes elas devem apresentar seus quesitos, os problemas a serem ali resolvidos, né? As questões a serem ali respondidas, tudo bem? Devem ser ali, enquanto se procura, se nomeia os peritos das partes, serem também apresentadas as questões, as perguntas que merecem resposta, certo?
Então, na sequência, aqui nós ainda vamos ter alguns conhecimentos preliminares, finais, para estarmos seguindo, né, com o ciclo da perícia, né? Os conceitos preliminares que ainda é preciso que nós tenhamos esse conhecimento, né, esse cuidado em saber sobre, é que os peritos eles devem se comprometer tão logo sejam cientificados de suas nomeações mediante acordo. Esse comprometimento, o perito ele tem que ser de pronto ali, estar disponível e se não o puder, ele também vai dizer de imediato, ele vai ter um prazo para isso, a gente vai estar vendo isso durante aí a aula, mas ele precisa estar ali de pronto comprometido, se vai poder contribuir, ajudar, se não, o porquê, como é que vai ser essa resposta, né? Porque o perito ele pode se excusar, ele pode recusar o trabalho da perícia. Vamos ver, já disse a vocês, vamos ver os motivos que ele vai poder fazer isso, né? Não é tão comum, mas é possível desde que é justificado num limite de tempo e a forma que ele se justifica, a gente também vai estar vendo isso, né? A perícia contábil no âmbito judicial muito responsabiliza o profissional, pois de sua opinião vai depender o destino das pessoas. Então vejam como é um trabalho de excelência, de cuidado, de cautela, que é preciso toda uma organização e todo um respeito pelo trabalho que está sendo feito, porque o profissional vai ser muito responsabilizado. A opinião dele pode decidir um futuro, né? Como serve de prova, a perícia pode definir o futuro, seja de autor ou de réu, né? E o juiz tem a confiança nesse profissional. Tais perícias devem cumprir todo um curso de rotinas fixadas pela lei, de normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, isso no âmbito da perícia judicial, o quê? Contábil. A gente viu que existem outros tipos de perícias, seja de administração, de engenharia, médica, de enfermagem, etc. Na nossa disciplina, para o nosso curso, a perícia é contábil, certo? Por isso aí, as normas fixadas estabelecidas pelo CFC, ok? Certinho? Dito isto, encerramos essa parte dos conhecimentos preliminares sobre a perícia judicial. Então, dito isto, qual é o ciclo normal da perícia judicial? Existe um ciclo, professor? Existe uma fase de acontecimentos que vai ali segregando para que seja consubstanciado, seja finalizado todo o processo? Logicamente que sim, né? Podemos dizer que o ciclo da perícia judicial envolve seu curso em fases preliminar, operacional e final. É uma consequência que faz o ciclo ter início, meio e fim. Certinho, pessoal? Vamos ver cada fase, cada ciclo, né, da perícia judicial. Logicamente, vamos ver a fase preliminar, a inicial, né? A perícia ela é requerida ao juiz pela parte interessada, podendo as partes indicar um perito de consenso quando se tratar de bens patrimoniais disponíveis, isso lá nos termos do artigo 471, desculpa, do CPC, do Código de Processo Civil. O juiz defere a perícia, escolhe o seu perito, né? As partes elas podem requerer a perícia e o juiz pode e deve, então, escolher o seu perito, né? Destacado pelo juiz, né? Escolhido a dedo pelo juiz da causa. As partes formulam os quesitos e indicam os seus assistentes. As partes vão ter aquele período de 15 dias para indicar os peritos assistentes e formular as questões que vão ser levadas aos peritos, que vão ser levadas também ao perito do juiz, né? Eles vão trabalhar de forma conjunta, claro, buscando um comportamento ético, moral, né? Com todo o cuidado e sigilo necessários. Os peritos eles são cientificados da indicação, eles vão receber os prazos, os locais que devem comparecer, tudo que devem responder e qual o período para isso, né?
vão ter que se organizar, aquela questão do cronograma, eles vão ter que se organizar com isso. Então, os peritos eles propõem honorários e requerem o depósito. Então, quando os peritos vão ser cientificados, já vão ter diante dele tudo que deve ser respondido, como é que eles vão buscar, se vão ter que se locomover, né? Qual o conhecimento necessário, as pessoas que eles vão ter que falar, os locais que devem ir, em quanto tempo eles têm para fazer isso. Então, visto isso, ele se planeja, se organiza, propõe o seu honorário e já deixa lá cientificado como é que vai ser esse depósito em conta bancária, qual o número da conta, isso já vai lá informado. Hoje é tudo eletronicamente, né? Já vai tudo digitalmente, eletronicamente, enviado para a justiça, certo? Então o juiz estabelece o prazo, local e hora para início da perícia, tendo tudo ocorrido de forma normal, cada passo aí dessa fase preliminar tendo sido ocorrido no seu prazo, de forma tranquila e que todos foram aceitando e concordando. O juiz ele finaliza estabelecendo um prazo, um local e horário para início da perícia, certo? Após a fase preliminar, temos a fase o que? Operacional, colocar ali a mão na massa de verdade, começar os trabalhos de perícia. É o início da perícia em si, já passou, o juiz deixou aquela data para início, os peritos eles vão começar os seus trabalhos, as suas diligências, né? Tendo que se deslocar, tendo que verificar documentos, seja presencialmente, remotamente, quais sistemas eles vão utilizar para isso, como é que foi programado no cronograma deles, né? Então, vai depender desse cronograma, o curso de trabalho vai depender dessa programação, né? Desse cronograma bem elaborado, sabendo o que deve ser feito, cada meta que deve ser cumprida diariamente para poder o trabalho ir sendo feito da melhor forma possível. E por final, né, do curso do trabalho, será elaborado o laudo que estudamos na última aula, certo? E assim vai se chegar com certeza na fase final, né? Na fase final do ciclo da perícia judicial, que vai ser a assinatura do laudo, quando elaborado o laudo, colocado os anexos, quando se necessários pareceres com ditas frases ou apresentações de profissionais com reputações inigualáveis na área de assunto que está sendo pesquisada, que está sendo trabalhada nessa perícia, e então poder responder aos quesitos ali levantados, né? Isso vai estar protocolado, anexado junto aos laudos, né? Esses laudos vão ser entregues, né, ao juiz, às partes ali que requerem. O levantamento dos honorários vai ser feito, vai ser pagos, e os esclarecimentos quando algum erro, tiver ali algum erro pequeno, no caso de insuficiência, deficiência ou até de alguma dúvida pertinente que caso apareça depois da entrega, isso vai ser respondido, né, se requerido, ou de forma verbal, ou com a nova perícia, ou um novo laudo, certo? Então, isso pode acontecer sim na fase final da perícia. Não vou dizer que é normal, mas é tranquilamente possível. Então, essas foram as fases da perícia judicial, o ciclo normal. Fase preliminar, fase operacional e a fase final. Ok? Uma observação, pessoal. Em todas as fases existem prazos e formalidades a serem cumpridos. Então, é importante destacar a questão do cronograma, porque cada fase dessa, apesar de estar essa forma resumida em alguns pontos específicos das fases, existem as suas formalidades, existem uns prazos que devem ser cumpridos, então o perito ele vai procurar estar sempre trabalhando dentro desses trâmites aí, nesses liames aí, para executar um bom trabalho profissional, certo? Desta forma, chegamos aos objetos de perícia. E o que vem a ser isso, professor? O que são os objetos da perícia judicial?
os diversos tipos de ações judiciais que motivam as perícias ensejam vários quesitos que requerem dos peritos muitos objetos de exames. O que é requerido pode determinar uma perícia de âmbito total ou parcial. Vimos que a perícia, ela diferente da auditoria, ela vai ser para vasculhar a agulha no palheiro, né? A auditoria ela trabalha com a forma mais por amostragens, né? Não tem como verificar o todo, a perícia ela vai verificar o todo. Mas, a depender, a perícia ela pode ser total ou parcial, a depender do quê? Do quesito, das questões que são feitas. E os objetos da perícia vão ser, no caso da perícia contábil, aquelas demonstrações, relatórios financeiros ou algumas outras coisas de âmbito financeiro, tributário, de pagamentos, de recebimentos, né? Relatórios de empresas, de pessoas físicas, que tenham conexões bancárias, certo? Dessas pessoas envolvidas, onde o perito vai analisar. Os objetos da perícia são os objetos de análise, né? No caso da perícia contábil, esses exemplos que eu dei aqui para vocês. E vou estar trazendo aqui para vocês também um quadrinho com essas possibilidades, sejam esses documentos físicos ou também digitais, certo? Nos exames periciais contábeis, né, parciais, as verificações quase sempre abrangem. Olhem a variedade de coisas. Trouxe isso aí para vocês e podem, logicamente, ser muito mais, mas podem ser objetos de perícia judicial. A existência de bens e valores, isso ser verificado, né? Saldos de contras e registros em contas, lançamentos feitos ou não em diário, contas de razão e suas análises, extratos de contas, apuração de custos, formação de preços, verificação de documentos e registros, verificação de legitimidade e adequação de documentos, análises financeiras, análise de apuração de resultados, análise de resultados, análises patrimoniais, análises de registro de pessoal, análise de declarações trabalhistas, análise de declarações de impostos de renda, análise de recolhimento dos tributos, análise de recolhimentos previdenciários, análise de contratos, levantamentos físicos de mercadorias e materiais, etc. Vejam só, diversas são as possibilidades de análise ou verificação, né, de contestação, de uma abordagem que vai enfatizar algum documento financeiro de resultado, de funcionários, de impostos, tributos dos mais diversos, seja do lado previdenciário também, contratos, documentações, custos e preços de mercadorias, extratos de contas bancárias, né? É uma infinidade de possibilidades na área do contador, na área da perícia contábil. Por isso, pessoal, ainda se fala muito que a profissão do perito contador tem uma demanda muito grande, porque requer também do profissional um conhecimento grande. Então, não existem tantos no mercado, e os que existem, quando bons, não falta trabalho. Certo, pessoal? Muito pelos objetos da perícia judicial contábil. Beleza? Ainda aí sobre os objetos da perícia judicial, né? Vamos estar falando aí nos exames totais, já que já falamos aqui, eles são os parciais, que vão ser vistos de certa forma não integralmente, envolvendo todos os anos daqueles documentos, mas vão ser vistos, é claro, minuciosamente. E quando no caso dos exames totais, eles podem ser objetos de exame os mesmos elementos que foram objeto dos exames parciais, né, esses que falaram antes, sem exclusão de nada, visando-se quase sempre a apuração. A diferença aí agora que a gente vai ver os objetos de perícia judicial de exame total, que nesse ponto, quais são esses objetos, né? Dependendo da apuração, o que é que vai se apurar para um exame total. Então, se apura gestões fraudulentas, vai se apurar, no caso, para exame total, irregularidade em prestação de contas, né? Muitas vezes aí
de âmbito governamental ou de políticos, né? Isso. Estado patrimonial para concordatos ou falências, né? Encerramentos e fechamento de empresa. O que motivou isso? Por que será que está certinho ali as contas, né? Será que tem alguma coisa errada naquela parte financeira dos relatórios, né? Exame patrimonial para fusões, cisões e liquidações. Valor patrimonial de ações e cotas. Fundos ali de valores que podem incorrer em outros interesses, eles precisam ser verificados mais minuciosamente numa perícia, né? Por isso se faz necessário um exame total desses casos para não se deixar passar nada despercebido, certo? Dito isso, pessoal, vamos chegando agora na lógica dos quesitos, né? A lógica dos quesitos diz respeito à lógica das perguntas, das questões que são levantadas, né? Em que o juiz requer a presença do perito, né? Os quesitos eles devem ser pertinentes à matéria que forma o motivo da ação, ou seja, um quesito que vai verificar se houve fraude, corrupção em determinada empresa, tem que ter uma formulação adequada, né, com a atividade que está sendo procurada ali, né, sendo motivo de inquérito, de processo, né, verificar lá nos demonstrativos financeiros se há uma diferença, algo que expõe algum tipo de desvio, né, de corrupção ativa, passiva, quem são os envolvidos, né. Então, ela deve ser pertinente à matéria da ação que está sendo incorrida. A elaboração dos quesitos deve, por uma questão de lógica técnica, ser prioritariamente feita pelos assistentes após a análise do corpo de provas disponíveis. Devem ser formulados em sequência lógica, de modo a conduzir à conclusão que se deseja. Sequência lógica diz respeito a tipo os desdobramentos dos quesitos. É lógico que vai existir um primeiro questionamento mais introdutório, mais formal, e os outros quesitos, as outras perguntas, elas vão se desencadeando, vão saindo numa lógica em que foi visto o levantamento do demonstrativo contábil, ele incorreu em fraude. Bem, na pergunta seguinte, essa fraude possível existiu? Se sim, por quê? Com base em quê? Qual foi a conta que estava fraudada, desmistificada lá, que não apontou o valor que deveria estar correto? Numa pergunta seguinte, caso a conta tenha sido fraudada, invalidada, para onde foi o dinheiro? Quem são os prováveis manipuladores dessas contas? Quanto foi o valor, né? Então, seguiram a sequência lógica, certo, pessoal? Ainda aí na sequência, na lógica dos quesitos, perdão, né? Vemos que os quesitos eles devem ser conduzidos a argumentos, mas tecnicamente dependem da orientação técnica do perito. O perito ele tem que ter uma orientação de como responder aquilo devidamente, né? Os quesitos eles devem resultar de um esforço conjunto entre o contador e o advogado, né? De modo a possuírem uma forma lógica competente para se chegar a conclusões desejadas como provas. Então, os quesitos eles devem ser bem formulados. Vai ter esse trabalho em conjunto. A gente está falando de perícia judicial, vai envolver, logicamente, os advogados das partes. Então, os advogados e os peritos ali assistentes vão trabalhar em forma conjunta para procurar estar resolvendo aquilo da melhor forma possível, de maneira ética, imparcial, exigindo o melhor do profissional, né? Uma moralidade dos profissionais ali envolvidos para terem boas respostas e chegarem à conclusão desejadas para as provas, certo? Peritos em juízo, pessoal. Já falamos aí dos objetos, falamos da lógica dos quesitos, agora nós vamos estar falando dos peritos em juízo. Quem são esses peritos em juízo? Nós já falamos um pouco na aula anterior, né? Mas vamos estar reprisando aqui para o caso da perícia judicial, né? De acordo com a lei, os peritos devem ser contadores registrados no Conselho Regional de Contabilidade. Já vimos isso para o caso da perícia contábil, certinho?
vão ser especialistas da função contábil, então tem que ter o registro lá no CRC, beleza? Já os assistentes apenas são indicados e depois avaliam o laudo do perito em juízo. Então, os assistentes eles vão trabalhar para avaliar como é que foi o laudo do perito em juízo, como é que foram as respostas, com base em que anexos. Esses anexos são fiéis ao que está sendo ali respondido no quesito, né? Os pareceres ali implementados, eles foram necessários, realmente ajudam na resposta. Então, eles vão estar ali avaliando o perito em juízo. Eles quem? Os peritos assistentes das partes, dos autores e dos réus, certo? Aos assistentes técnicos, segundo o Código de Processo Civil, cabe a manifestação em forma de parecer do laudo do perito do juízo no prazo de 15 dias da publicação da juntada do laudo nos autos do processo, concordando ou ressalvando. Então, logo após o perito em juízo, o perito do juiz, o perito de confiança do juiz entregar o seu laudo, os assistentes vão verificar e vão ter o prazo de 15 dias da juntada desse laudo com os anexos, os demais documentos, para estarem ali manifestando o laudo deles, o parecer deles, né? Se concordam, se não concordam, se tem alguma ressalva, que ressalva é essa? Então, isso também vai ter que estar sendo apresentado, né? Sobre esses peritos em juízo, ainda a gente precisa ter que, nas perícias contábeis, judiciais, já vimos que são os três, né? São três os peritos. Um, o do juiz, e um de cada parte litigante, um dos autores e um dos réus. Não esqueça disso. São pelo menos três os peritos em juízo, né? Em verdade, são três o quê? Contadores. Mais uma vez, o ponto que vocês devem lembrar. Para a perícia contábil tem que ser o que? Especialista, ou seja, contador, registro lá no CRC. Um nomeado pelo juiz e outro indicado por cada parte, que são os assistentes. Então, os peritos das partes devem ser indicados no prazo de 15 dias, contados da intimação do despacho da nomeação do perito, e no mesmo prazo os quesitos têm que ser apresentados, certo? Tudo isso a gente já observou, já falou, já falou novamente e está só terminando de finalizar esses apontamentos para que vocês não esqueçam a questão de quem indica quem, o prazo para isso e agora, no caso, também a entrega dos laudos e qual o prazo que os assistentes têm para manifestar sobre o laudo do perito do juiz, o perito do juízo, certo? Conforme a importância da causa, deve-se escolher a importância do perito. Quanto mais complexa a causa, mais experiência e cultura deve ter o profissional, né? Vai depender muito do problema que está sendo ali, precisando de resposta. Quão grave for, quão complexo for, vai ser também complexo o nível de conhecimento e por isso uma excelência do profissional vai fazer muita diferença para a resolução. A perícia judicial é das que se realiza em conjunto, podendo haver concordâncias e discordâncias, ou seja, quando se entrega lá o laudo do perito em juízo, né, os assistentes vão ver e podem entrar em concordância ou discordância, né? Ao juiz compete também fixar local, hora e prazo para a entrega desses laudos, né? Isso já vai ser estipulado lá pelo juiz, já lá na fase final que está trabalhando-se na perícia, né? E o perito, ele ao aceitar, deve também requerer o pedido de depósito dos seus honorários. Então, o perito ele já vai ter de antemão até quando ele vai ter para entregar o seu laudo pericial e também já coloca logo de cara para poder o juízo aceitar ou não quais serão os seus honorários, né? E como é que vai ser feito esse depósito, já deixa seu número de conta se for aceito, né? E após o aceite do juiz, ele já começa a trabalhar. Se o juiz não aceitar, encerra-se ali, vai se buscar outro perito, certo? Ainda sobre os peritos em juízo, né?
Temos a questão da recusa e substituição do perito, né? Essa parte final que a gente via falando. E a gente disse desde o início que o perito ele podia se recusar, então a gente vai ver aí quais são os pontos dessa recusa, como é que o perito ele pode excusar-se, não querer trabalhar na perícia, né? O perito ele pode recusar a sua indicação, isso lá conforme o artigo 467 do Código de Processo Civil, por vários motivos. Dentre esses motivos, os mais comuns e mais passíveis de aceitabilidade, né? É o estado de saúde, estar doente, estar com alguns problemas de saúde que não seja possível a locomoção, não seja possível o cumprimento no prazo, né? Por impedimentos éticos, a gente vai ver essa questão de impedimentos éticos mais adiante, né? Quais são esses possíveis impedimentos éticos, né? Mas vamos ali questões de familiar, de amizade, de algum tipo de envolvimento com uma das partes, isso impede também o trabalho do perito. E também a indisponibilidade de tempo, já que a gente já vem dizendo que a perícia ela sempre trabalha com o quê? Com prazos, com um cronograma a ser estipulado. Então, se ele está com a demanda já muito grande, com muitos casos a serem resolvidos, e não vai ser possível no tempo que o juízo está ali pedindo, ele vai recorrer aí da decisão e dizer que não tem tempo disponível para executar tal missão e vai estar ali explanando de forma por escrito, de forma presencial, dentro de um período que a gente também vai estar vendo, né? Para ser substituído, né? Porque não tem condições normais, humanas, de executar o trabalho, certo? É, Ainda nessa questão aí da recusa, né? Quais são aí os motivos aí dessas questões da intimidade do juiz, né? Também é lícito às partes recusar o perito do juiz por suspeição, mas deverão provar os motivos da aceitação. O impedimento ou suspeição ocorre quando esses motivos aí de suspeição ou de recusa diante pelo lado das partes, né, seja do réu ou do autor, né, que podem levar o juiz que não querem aquele perito em juízo, também são os mesmos motivos de recusa do próprio perito quando se vê numa situação dessa de envolvimento familiar, de amizades, né, e não quer participar, não pode participar. Isso aí, moralmente, eticamente, inviabiliza a ocorrência da perícia, certo? Então, vamos ver aí os casos, ó. O perito, ele, no caso, ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, tem que ser substituído. Ele não vai ser imparcial. Ele também não vai ser imparcial quando alguma das partes for credora ou devedora do perito, quando for um herdeiro presuntivo, donatário, empregador ou empregado de uma das partes, quando for ele o perito interessado no julgamento da causa, quando tiver parentesco próximo em linha colateral até o terceiro grau, quando for procurador de uma das partes, quando tiver relações profissionais ou de interesse societários com qualquer uma das partes. Então, se por algum motivo a relação, o interesse do perito na causa, no inquérito ali, no processo, inviabiliza a participação desse perito, seja por uma recusa própria do perito ou por um pedido, né, de uma das partes que suspeita de algo, que não aceita algo, mas isso deve ser provado para o juiz, certo? Não esqueçam disso. Não é só recusei, não vou participar, pronto, acabou. Não. Recusei, não vou participar por isso aqui comprovado fisicamente, verbalmente, diante de um prazo que exige essa resposta para dar recusa ou substituição. Normalmente são de 5 dias, certo? No videozinho que eu vou estar passando adiante para vocês como atividade, para vocês estarem vendo conteúdo, estudando, vocês vão ver também sobre isso, certinho? No finalzinho eu vou estar deixando aí algumas explicações a mais e vou estar deixando lá no AVA para vocês assistirem, beleza? Trabalho pericial, eita, tá chegando aí na parte de colocar a mão na massa mesmo, né?
como é que o perito trabalha, o que é que o perito faz, né, na prática. Então vamos lá. Em data, hora e local determinados pelo juiz, né, que a gente já viu que o juiz sai determinando isso logo, os peritos eles devem iniciar o seu trabalho. A essa altura, os nomes dos peritos já são conhecidos uns dos outros, já se passou aquele prazo de 15 dias para apresentar nomes, né? O perito judicial já foi indicado pelo juiz, né? O perito em juízo. Os assistentes já foram indicados pelas partes, então já são todos conhecidos. O dever do perito do juiz é comunicar-se com os assistentes para comporem a metodologia dos seus trabalhos. Então, o perito do juiz, aquele principal, o primeiro que saiu ali, né, nomeado pelo juiz, de confiança do juiz, ele vai buscar os assistentes e procurar ali, tá tratando com ele como é que vai ser a metodologia do trabalho, né? Já que a data já foi estipulada, o local e hora determinado pelo juiz, eles vão ter um prazo para entregar os trabalhos, os resultados deles nos laudos. Então a metodologia de trabalho tem que ser o quê? Combinada. Caso o perito do juiz não procure o assistente, este deve tomar a iniciativa de fazê-lo. Então, se o perito do juiz já começou a hora e local de trabalhar, de começar a perícia, e o perito do juiz passou-se mais uns dias e não entrou em contato, o assistente ele vai ter que entrar em contato para poder estar ali participando da metodologia, para não ter esse gap, essa lacuna aí de contatos, né, e acabar prejudicando na perícia, né, de forma geral. Os três peritos, eles devem, assim, pelo menos em tese, né, estar presentes no ato, no início das tarefas. Eles têm que estar ali juntos, pelo menos nesse início. Na prática, a depender, né, os assistentes eles podem combinar com o perito do juiz apenas o exame do seu plano. Então, pode ser que no começo eles não. Fica à vontade, perito aí do juiz. Você vai trabalhando e no final você mostra o teu plano, o teu exame ali quase final para a entrega do laudo para a gente dar uma analisada. Em casos mais complexos, é dever do perito assistente acompanhar todos os trabalhos. Quando é um caso lá de fusão, de cisão de empresa que envolve diversas atividades, diversas análises de demonstrações, os peritos aí os assistentes, né? Os peritos assistentes das partes, eles vão ter que estar no dia a dia mesmo, porque é muito complexo ali o trabalho, no caso, quando é uma cisão, uma fusão, uma incorporação entre empresas de grande porte, né, que envolvem cifras bem grandes, né? Então, eles vão estar ali envolvidos, pelo menos, para verem quesitos básicos ou de maior relevância na decisão, se existirem. Então, quando tem uma decisão a ser tomada pelo perito em juízo, vai ser trabalhado ali em conjunto, com pelo menos os assistentes vendo essas questões para discussão, certo? Ainda sobre o trabalho pericial, quando o perito ele inicia o seu trabalho, ele já deve estar de posse do seu laudo, né? Então, ele já vai ter um laudo ali que ele já está preenchendo, né? Já está ali respondendo. Deve requerer, então, livros, documentos, demonstrações, em suma, o material necessário ao desempenho da sua tarefa. Aqueles objetos que nós tratamos anteriormente para análises, verificações, aqueles objetos, eles vão ser requeridos pelo perito de forma prévia, inicial, já no início dos trabalhos. Pode deixar com a empresa ou a pessoa a ser verificada a relação do que precisa e voltar em data e hora marcada para iniciar a tarefa, evitando a perda de tempo. O trabalho da perícia ele é todo planejado, né? O perito, quando ele passa os seus honorários, os seus valores, já tem ali a ideia até quando tem que dar o resultado, ele já vai ter que se organizar antes, saber o que deve fazer e prevendo que vai acontecer alguns imprevistos. Então, ele vai ter que trabalhar também com a disposição de outras pessoas, de terceiros, para estarem ali ajudando, lhe passando documentos, né? Vai depender disso também o trabalho da perícia, né? Então, por isso, essa necessidade de já deixar isso de forma antecipada, para receber tudo certinho. Pode também antecipar-se e requerer o que precisa para o início, já ter tudo à sua disposição, né? Ele já pode se antecipar e já pedir de forma inicial para ter tudo já à disposição de uma vez para analisar, né? Além disso, é preciso também dar um destaque para os peritos, aqueles que são mais minuciosos, né? E costumam levar por escrito o que precisam, que anotam tudo e mandam por um tipo de carta, né?
para pedir, né, a parte que vai ser examinada, aqueles documentos, aqueles objetos. Pode ser em forma de carta, hoje de forma digital, por e-mail, né? Mas de uma forma que seja institucional, legal e até ateste que foi pedido aquelas documentações, né, a tempo, né, no prazo correto e que sirva até de anexo de alguma prova, caso uma das partes não mande a documentação correta ou a tempo, né, para que seja feito o laudo da melhor forma possível, com o melhor cuidado possível, certo? Então, até nesse ponto específico do trabalho, né, o perito ele vai ter que estar sempre alinhado ali com a ética. Os peritos envolvidos vão ter que estar alinhados com ética, com moralidade, né? É, como a perícia judicial é feita com participação de três profissionais, pelo menos esses três, né, que a gente já viu, do juiz, do autor e dos réus, né? O perito em juízo e os assistentes das partes, se faz necessário o exercício de um comportamento ético, pautado pela cordialidade e respeito entre essas partes. O trabalho ele precisa ser o quê? Harmônico, estar em harmonia, estar trabalhando ali em conjunto, apesar das diferenças das partes e da imparcialidade do perito, do juiz, que não pode ter nenhum interesse envolvido ali por trás do que está sendo decidido. Não deve existir a mentalidade de que os peritos de parte são litigantes ou inimigos e que o perito do juiz é um superior aos demais, que são seus subalternos, auxiliares, né? Nesse âmbito, é até complexo falar sobre isso, mas muitas vezes existem alguns tipos de profissionais que se acham até superiores e que os assistentes são ali subalternos. Não são. Todos são essenciais e necessários para o trabalho da perícia, cada um cumprindo sua parte, mas que são imparciais, éticos e morais. Se quiser seguir o trabalho da perícia, tem que ser dessa forma, vai ter que trabalhar de forma conjunta, harmônica, vão ter que se comunicar, tem que estar repassando sua metodologia, demonstrando que está ali presente nos seus laudos, nos anexos, não esconder documentação de forma alguma, né? Trabalhar com a dinâmica que vai precisar, porque o resultado de vidas de pessoas vão depender daquele laudo que pode servir como prova. Desta forma, assim, para a gente finalizar sobre esse comportamento ético que a gente já vem batendo na tecla desde a primeira aula, né? A equidade, né? Trabalhar ali de forma igualitária, equânime, é essencial para os peritos, né? O perito do juiz, assim como os indicados, né, os assistentes, tem um dever, né, para com a verdade formal que instrui a demanda que foi ali necessária, né? A resposta ao quesito, as questões levantadas. Tudo, tudo para eles, né, vai ter uma influência no trabalho e o princípio da igualdade deve ser seguido para que o trabalho seja harmônico. Beleza? Deste modo, vamos chegando aqui na parte do esclarecimento da perícia. Já estamos aqui chegando já na parte final daquela agendazinha que a gente trouxe, né, no início da aula. Falando sobre os esclarecimentos da perícia, que a gente já tocou um pouco no assunto na aula anterior, que é importante lembrar que, quando falta clareza, pode o perito ser convocado para prestar esclarecimentos sobre o laudo. Não só o juiz pode formular quesitos que entenda necessários, como também, em audiência, ouvir o perito. Então, esses esclarecimentos eles podem ser discutidos de forma verbal. Nem sempre devem ser escritos em laudo, né? Alguns deles podem ser corrigidos e assumidos ali de forma verbal, numa conversa em audiência, certo? As partes, igualmente, podem requerer em juízo esclarecimento sobre o laudo, requerendo ao juiz que intime o perito ou os assistentes técnicos a comparecerem em audiência, formulando as perguntas em forma de quesitos. Então, quando se for alguma coisa insuficiente, alguns erros parecerem nos laudos, isso pode ser questionado em audiência solicitada pelas partes, aceita pelo juiz, isso ser respondido de forma verbal ou também em novo laudo, em nova perícia, né, quando requerida pelo juiz.
O perito ele pode comparecer à audiência com as respostas já por escrito, né? Se for requerido com um prazo aí com antecedência, o perito já pode levar por escrito e pedir que sejam anexados como... Desculpe, gente. Desculpe aí. Podem ser anexados essas respostas já escritas de forma prévia e ser anexado depois no depoimento dos autos. É preciso que pelo menos 5 dias antes da audiência os peritos sejam notificados. Então é preciso que tenha esse prazo para que os peritos eles também se organizem para ir para essa audiência e responder, né? Não havendo respeito a esse prazo, os peritos não são obrigados a comparecer. Não existe uma obrigatoriedade, né? Não desejando o perito apresentar por escrito o seu depoimento, o fará verbalmente e ele será anotado pelo escrivão na audiência. Entregando a perícia, no prazo da perícia normal, os peritos eles ficam resguardados. Eles só não podem deixar de entregar os seus laudos no prazo inicial, naquela perícia que foi iniciada, né? Ali eles depois vão ser punidos se assim não fizer. Mas depois, no caso de pedido de esclarecimentos pelas partes, eles não comparecendo, tiver tido problemas com a notificação e não está disponível nessa nova audiência, eles não serão punidos, não são obrigados a esclarecer, mas depois precisam enviar algo por escrito ou numa nova audiência remarcada, fazer aquilo verbalmente, prestar seus esclarecimentos de forma verbal, entenderam? Tem também a questão do sigilo profissional do perito, assim como a ética e a moral é muito importante. A parte do sigilo profissional do perito é de extrema importância para o trabalho, né? O sigilo profissional é um dever ético para qualquer tarefa contábil, mas essencialmente na perícia. A lei protege o sigilo, a ética impõe o sigilo. Então, como a figurinha aí, né? Tem que estar de boca fechada, costurada, passado o zíper. O perito ele não pode ter a boca frouxa aí, tá informando ou passando informações aí para quaisquer que sejam as pessoas, né? Ele deve colocar o que ele sabe ali em laudo e apresentar ao juiz, né, os assistentes verificar e constar as partes envolvidas, mas não mais do que isso. O que o profissional conhece por força do que lhe é exibido ou narrado não deve ser dado a conhecer a terceiros, né? Então, a lei só requer as partes envolvidas e o juiz que está gerenciando as ações judiciais. Então, o perito ele deve ter um sigilo profissional, como a parte ética lhe imbui, né? Um sigilo profissional é extremamente necessário para a função. A traição ao sigilo é a ausência de virtude, né? Então, o sigilo é uma virtude ética do perito. Diante do exposto, né, ainda vale ressaltar que o profissional ele tem o dever de nada revelar sobre o que conhece ou elaborar o seu trabalho, nem deve comentar sobre o que realiza com terceiros. Isso faz parte da ética, da moralidade, da sanidade, né, de virtude que um contador, né, da profissão do contador é uma das virtudes também do contador, né, ter esse tipo de comportamento. Opiniões em perícia, pessoal. A contabilidade não é só registro, né? E demonstração. Isso é parte instrumental, informativa, mas não a científica. A gente sabe muito bem, para poder estar falando aí de opiniões em perícia, né? É importante a gente frisar inicialmente que apesar das perícias se referirem a fatos contábeis, ou seja, fatos que são alusivos ali ao patrimônio, a dar um parecer, né, que é uma verificação, uma análise, um exame dos registros e demonstrações, né, contábeis, que são os objetos que a gente viu lá, os objetos da perícia. A verdade é que surgem casos especiais em que se requer opinião mesmo, uma opinião mais subjetiva, intrínseca aos conhecimentos, à experiência do perito. Então vai além da parte instrumental informativa,
né, do perito. Um contador ele deve conhecer a ciência e a tecnologia. A gente está falando de ciência contábil, então vai além da apenas da prática, né? É preciso um saber contábil, né? É, é requerido a opinião do perito, conforme o CPC, porque o juiz será assistido por perito quando a prova de fato depender de conhecimento técnico ou científico, conhecimento técnico ou especialista, de especialidade. Então é preciso dessa parte da ciência, do conhecimento da ciência contábil, das suas subjetividades, da sua essência, certo? Por parte final aí, das opiniões em perícia, né? O perito ele terá então que oferecer seus conceitos de autoridade da profissão, de obras especializadas e de normas contábeis se existirem sobre o fato em questão. Pode inclusive solicitar um parecer de autoridade contábil de notório reconhecimento, e é absolutamente pertinente um quesito dessa natureza. No caso, quando a gente fala dos pareceres, né? São solicitados obras de grandes pensadores, de grandes professores, autores de obras renomadas na área contábil para ajudar na resposta de uma perícia. Então, o conhecimento da ciência contábil vai além da prática contábil, certo? A essência da ciência e vai ajudar e ser suporte essencial mesmo para a opinião do perito, né? Sobre os assuntos da aula de hoje, nós finalizamos aqui com as opiniões em perícia e eu finalizo esse conteúdo, né? Principalmente da parte da opinião do perito, né? Reforçando que essa questão do dever ético é extremamente importante. O perito, ele por dever ético, né, por comportamento ético, ele é responsável pela opinião e precisa das provas de sua consciência profissional, né? Precisa ser consciente do que está ali fazendo, né? Compondo um parecer forte, bem argumentado, com provas, bibliografias, experiências análogas, né? Outras essências ali, para que não seja dito que o laudo foi insuficiente, deficiente, tem que prestar demais esclarecimentos. O perito ele tem que ser o quê? Inequívoco, tem que ser claro, objetivo, né? Então, uma perícia ela deve ser reforçada com opinião eficaz, que cresce substancialmente, encorpa, né, o laudo, né, dá valor e facilita, por final, a tarefa da justiça, né, e vai servir como prova devidamente nos laudos, certo, pessoal? Desta forma, a gente vai encerrando. Fico aqui mais uma vez reiterando o meu agradecimento a vocês por essa oportunidade de estar aqui encontrando vocês novamente, estar repassando o conteúdo e já deixo os avisozinhos dessa nossa quarta semana de aula assíncrona, né? Vai ficar uma atividade disponível para vocês no AVA, uma resenha crítica de um artigo, né? O artigo A Contribuição do Parecer Pericial Contábil nos Processos de Investigação, né? Vai ser extremamente importante aí para vocês estarem visualizando esse material que vai demonstrar os diversos tipos de contribuições dessa peça, né? Do parecer do perito, as investigações, como é importante a opinião do perito, né? E também vou estar disponibilizando um vídeo do canal Academia do Perito, muito bom, recomendo, é de forma de perícia em geral, não apenas contábil, mas com um tema bem relevante, foi uma live que o professor lá fez, né, sobre a perícia para você, aí vai estar falando de temas gerais, se vocês vão gostar ou continuar aí na carreira contábil, decidindo até ser um perito, vocês vão ver informações bem interessantes com relação ao que precisa, onde é que pode iniciar, como é que faz para isso, né? Como é que vem aí as recomendações para vocês, se vocês aceitam recurso, se recusar, quais os problemas disso, os honorários que vocês podem receber por perícia, quais são as formas de honorários, quantos são os valores, certo, pessoal? No mais, é isso. Agradeço aqui por mais uma aula, por estar aqui repassando conhecimento para vocês e fico à disposição para estar
respondendo alguma indagação, algum questionamento de vocês, caso seja necessário. Tudo bem? Então, é isso aí. Até a próxima, pessoal.